Bom dia, bom dia, bom dia, meu irmão e minha irmã. Hoje, terça-feira, dia 8 de abril, quinta semana da Quaresma. Estamos caminhando para a Semana Santa, para a grande semana de todos nós cristãos católicos. E assim, mais essa terça-feira, para meditarmos então a Palavra de Deus. Palavra de Deus que nos sustenta e nos encaminha. Vamos ouvir hoje que a Palavra de Deus se faz presente no nosso meio através de Jesus, essa palavra que passa pela cruz. A cruz é que nos salva. Olhemos para a cruz, porque nela está a nossa salvação. Vamos ouvir então a meditação de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Deus que é Pai, o amor de Jesus e a força do Espírito Santo esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 21 até o versículo 30. Nessa liturgia de hoje, Jesus começa a anunciar a sua Páscoa. Jesus começa a anunciar que ele está partindo. Começa a anunciar que como será essa partida. Ele começa a anunciar de que essa partida é um caminho de via sacra, que ele vai passar por um caminho doloroso. Caminho de via sacra, que vai culminar na sua morte, numa morte de cruz. Isso causa um não entendimento até dos seus discípulos, porque ainda havia muita dificuldade de entender esse caminho de salvação que tão claro anuncia no Antigo Testamento. Por exemplo, no livro do Números, que é a liturgia de hoje, o Evangelho de hoje, a primeira leitura da liturgia de hoje, vai falar de que lá no deserto Deus pede para que levantasse uma haste com uma serpente e todo aquele que olhasse pela serpente seria curado. Jesus já é isso que Deus faz lá no Antigo Testamento, já é uma alusão àquilo que o filho dele ia passar aqui, ia ser levantado na cruz, mas que todo aquele que olhar para ele será curado, será salvo. O que é esse olhar para a cruz? Simplesmente um olhar? Não, não é isso. O olhar para a cruz é você ver o grande amor de Deus por nós, a entrega do seu Filho por amor e misericórdia a cada um de nós. E nós olhamos esse grande amor de Deus, nós vamos começar a pensar em nós mesmos. Pensar no pecado que nós cometemos, nos erros que nós fazemos, que esses pecados é que Jesus morreu, foi por nossos pecados. Quando nós tivemos essa visão, quando tivemos essa consciência de que os nossos erros, os nossos pecados foi o que causou a morte de Jesus passar por essa via dolorosa, então nós passaremos a entregar mais a nossa vida ao Senhor, entregar os nossos erros, entregar os nossos pecados, entregarmos a Ele. É um caminho doloroso também entregar os nossos erros, reconhecer os nossos erros e entregar a Deus. É um caminho doloroso. É uma cruz. Mas à medida que eu tenho essa consciência, à medida que eu olho para Jesus, à medida que eu experimento Jesus, à medida que eu olho para Jesus, à medida que eu entrego para Jesus, eu passo a ter uma vida nova. Porque eu passo a experimentar o Senhor. Eu passo a ter uma experiência com Ele. Eu passo a reconhecer o Senhor, meu Deus, aquele que deu a vida por mim, morreu na cruz para me dar vida e vida de salvação, e que eu passo a reconhecer que os meus erros, os meus pecados
Se eu não entregar ao Senhor, se eu não colocar na cruz do Senhor, eu não vou ter a vida eterna, a vida aqui e a vida eterna. Terei uma vida bagunçada aqui e perderei a vida eterna. Então, à medida que eu entrego ao Senhor os meus pecados, eu passo a ter uma vida nova, eu passo a ter, assim, a salvação garantida pelo Senhor, que já garantiu na cruz e na sua ressurreição. Então, essa semana que estamos caminhando para a Semana Santa, quinta semana da Quaresma, busque meditar mais a respeito dos teus pecados, olhar para a cruz de Jesus, vivenciar essa Semana Santa e viver a alegria da Páscoa. Mas que não seja só esse tempo quaresmal, olhar para os nossos pecados todos os dias, e todos os dias olhar para a cruz do Senhor e entregar os nossos pecados a Ele. E assim, Ele a cada dia vai nos dar uma vida nova e nós teremos essa vida plena até que um dia estaremos diante dele lá no céu. Lá no céu. Eu devo acreditar no céu. Porque se assim eu não acredito, eu também não vou acreditar muito na cruz, não vou acreditar muito na salvação, não vou acreditar na ressurreição. Há vários fatores que eu não vou acreditar também. E não acreditar no céu, não vou estar acreditando em Jesus Cristo, que é a palavra. Jesus é a palavra. Então, e Ele quer dar a vida a nós, para que tenhamos uma vida plena, possamos viver então esse tempo quaresmal assim. Você busque essa semana mergulhar nesse mistério do Senhor que se deu por nós. Tenha uma boa terça-feira, maravilhosa terça-feira, cheia da graça, cheia da bênção do Senhor, e que o Senhor possa, pelo sangue redentor da cruz, possa vos lavar, vos purificar e cada vez mais se tornar um homem, uma mulher nova. Uma boa terça-feira para todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.